você estava falando aí dos 115 anos, né, que foi um presente para você do Velo e tal. O Velo, você e tal, porque a gente ainda está meio por fora. A CBF determinou que em vez das 16 datas, a gente vai ter 11, né? Então, quer dizer, a gente não sabe o regulamento ainda. Quer dizer, para os times pequenos e médios, penso eu que a situação é mais difícil ainda, porque você vai lutar para não cair agora com menos jogos, né, Pintado? É que, na verdade, né, Neymar, o que se pensa no futebol brasileiro, primeiro é no dinheiro, né? Ninguém pensa no É. futebol, na qualidade, nos atletas, numa condição de evolução do futebol brasileiro. Hoje está todo mundo preocupado com o dinheiro, que tem bastante, né? A gente está vendo aí futebol brasileiro navegando, navegando em verdes mares aí com muito dinheiro, mas com organização ainda com dificuldades, né? A gente precisava pensar primeiro no produto, no esporte, na evolução do jogo, na apresentação, né, na apresentação de um produto melhor, porque só no Brasil que a gente vê o Campeonato Brasileiro, o Paulistão. Nós precisamos vender melhor esse produto, e para vender melhor você precisa de mais qualidade, e é impossível jogar com intensidade a cada 2 dias. É um Paulistão onde a gente vai ver aí uma diferença muito grande para os clubes dos clubes do interior para os grandes. É, é, um, é uma diferença gigantesca, vocês conhecem bem, né, com a experiência de vocês. Um jogador de uma grande equipe paga o salário de uma equipe toda do interior. Então essa discrepância ela é complicada, mas ao mesmo tempo exige. Eu gosto desse desafio, né? A gente poder enfrentar esses gigantes de igual para igual. Já aconteceu algumas vezes comigo. A gente conseguir enfrentar esses gigantes aí com todo esse poderio requer muito trabalho, muita luta, e isso nunca vai faltar para a gente. Ô Pintado, o que motiva você? Você falou agora que é muito legal enfrentar esses times grandes, de poderio financeiro muito grande. O que motiva? O lado profissional, lógico. Quando entra em campo, você, como um ex-jogador, pode falar mais do que melhor que a gente ainda. Você entra em campo disposto a vencer. Mas o desafio pessoal também de você estar ali, tipo Davi Golias, né? Eu acho que isso também motiva bastante você mostrar que somos capazes, vamos para cima, vamos tentar, e muitas vezes tentam e ganham, né? Fábio, é muito legal falar sobre isso, porque sempre foi assim a minha vida, né? Eu sempre tive que lutar muito para ser titular no Bragantino, lutar muito para ser titular no São Paulo, lutar muito no México, sendo o primeiro brasileiro na história do Cruz Azul. Então, a minha vida sempre foi de enfrentar essas dificuldades, e graças a Deus, eu sou um homem de fé, né? Claro, graças a Deus, isso para mim serviu sempre como motivação, sabe? Eu sou um competidor nato. Desde que eu acordo de manhã, eu quero competir, eu quero fazer alguma coisa para ganhar. O futebol é minha vida, eu sou um homem do futebol, eu cresci dentro do futebol, estou amadurecendo, né, envelhecendo, espero envelhecer dentro do futebol, porque para mim é o meu habitat natural, né? Essas dificuldades, esses grandes desafios, eu enxergo grandes oportunidades, e isso não me abate, não me deixa com medo, não me assusta. E eu repito, quando a gente consegue o resultado, não tem dinheiro que pague o prazer disso. Agora, Pintado, já que você está falando em desafio, o desafio é grande porque o Velo não disputou nada nesse segundo semestre, né? Não disputou Copa Paulista, acabou o Paulistão, fechou as portas, todo mundo foi embora. Você vai começar o trabalho literalmente do zero. Você e a diretoria, vocês vão ter que correr atrás de goleiros, jogadores, ou você tem alguns jogadores que já estão acertados lá, que só foram emprestados. Como que está a situação para você iniciar um trabalho para o ano que vem? Já existe sim alguns jogadores, né, mas são poucos também, acho que 3 ou 4 que vão permanecer do ano passado, que ainda têm contrato, saíram por empréstimo. A gente vai ter que montar uma equipe, sim, com mais de 20 atletas, para iniciar um trabalho aí no início de outubro, para a gente conseguir, em 2 meses, encontrar um conjunto, um sistema de jogo que já está definido. Isso é muito importante. Eu repito, eu não esperava nada diferente, né? Quando as coisas estão bonitas, com muito dinheiro, com um time bom, dificilmente os caras ligam pra gente. E aí, o que eu cada vez mais tento, né, aprender, continuo estudando, continuo observando,
é construir uma equipe competitiva. Claro que a gente também quer dar show, que a gente quer jogar bonito, mas com os pés no chão, montar uma equipe muito competitiva, muito intensa para sair na frente das equipes que vão ter uma parada aí no final do ano, né? Ô Pintado, eu não sei se eu vou te dar uma boa notícia ou não. Eu acho uma boa notícia. Você está praticamente há 20 dias aí de completar 60 anos, né? Enquanto a gente está completando o aniversário, a gente está vivendo, graças a Deus, né? Mas como que chega o Pintado no Velo Clube aos 60 anos? Como que você se sente, não fisicamente apenas, mas como profissional da bola? Como é que está o teu atual momento? Na verdade, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu ganhei muito mais do que eu merecia, Fábio. Sabe, muitos profissionais melhores do que eu, que lutaram também, que sofreram, que buscaram oportunidades, não tiveram, eu posso dizer, não encontraram o tesouro que eu encontrei, não tiveram a chance de jogar no São Paulo, de jogar fora do país, de conseguir estabilizar a vida financeira da família. Então, eu sou um cara super satisfeito. Eu nunca tive vaidade, eu não tenho ego, não, nunca foi minha praia a querer aparecer ou querer ser mais do que é a realidade. Então, eu sou um cara muito consciente das minhas limitações, mas também sou um cara muito persistente. Nada vai me deter, eu não tenho chance de não dar certo. Esse é o meu pensamento. E o futebol, para mim, eu só tenho que agradecer. O que o futebol me ofereceu, talvez 3, 4 universidades, as melhores universidades do mundo, não me ofereceriam. Então, o meu pedaço do bolo eu comi, eu costumo dizer, o meu pedacinho do bolo eu comi. E dizem, né, os mais experientes, que os velhos são os jovens que deram certo. Então, eu fico feliz por estar chegando mais velho, sendo um jovem que deu certo. Pintador, na minha profissão, por exemplo, agora que eu estou como comentarista já há um tempo, você vai estudando cada vez mais, observando times, observando campeonatos, evidentemente. Já faz tempo que você é comentarista, hein? Me conta Não, mais. eu comecei com vocês lá em 91, rapaz. Comecei com vocês lá. Estou com Verdade, verdade. 57 também, viu? Nossa. Assim, Jovem. o que eu falo hoje em dia, eu até procuro a comentar futebol, não falar, 4-3-3, 4, porque você tem que ver mais quando o cara tá sem a bola. Hoje os times têm se compactado muito sem a bola do que mais com a bola. Porque às vezes você fala, tá jogando com 3 atacantes, 4-3-3, os caras são dublê de lateral. Os laterais ficam como zagueiros e os caras que era para jogar na ponta, joga marcando lateral, enfim. Então eu vou reciclando o que eu vou falando e tal, como comentarista. Você, como treinador, primeiro que eu queria saber, já que nós começamos juntos lá, quando você estava no São Paulo, tem alguma coisinha do Tele, que eu lembro que o Tele falava para você muito assim, Pintado, você tem que estar bem fisicamente, você não quer você fazendo falta, você tem que chegar antes dos caras e tem que acertar o passe. O que tem do Tele no Pintado? Como que o Pintado se reformulou de jogador para treinador? Bom, primeiro que é impossível, né? Eu não trazer nada dos profissionais que eu trabalhei. Luxemburgo, Zagallo, Parreira, Cilinho. Então, são profissionais que transbordam conhecimento, experiência, sempre tem algo de novo. Já tinham naquela época, né? Antes do celular, antes da internet, eles já tinham muita novidade para a gente, coisas que hoje, né, todo mundo fala, poxa, que novidade, o Tele, o São Paulo do Tele já fazia em 92, vocês são testemunha disso, mas a gente, como eu disse, a gente não quer ser melhor do que ninguém, é apenas uma observação. Quando você coloca isso sobre o Tele, é o meu dia a dia, né? O Tele não foi só meu treinador profissional no futebol, o Tele foi um cara muito próximo, sempre me deu muita dura porque era bom para mim, né? Ele não precisava se preocupar comigo, vamos pensar assim. Ele tinha outras coisas para se preocupar, muito maiores do que eu e que os meus companheiros também. Então, o Tele cuidava do meu dinheiro, de quanto eu ganhava, quanto eu gastava, cuidava da minha parte física, da minha alimentação, do meu descanso. Então, isso eu levo para o meu dia a dia, né? Não só para o futebol, mas eu trago para minha casa também, né? Para meus filhos. A gente está sempre conversando sobre isso. Claro que o tempo era outro, o momento era outro. O Tele era um cara muito especial. Vocês sabem bem, né? Como era
como era chato às vezes, mas sempre pensando no melhor para nós, né? Então, como você falou, o Tele sempre me disse, jogador, se tiver bem fisicamente, se estiver bem posicionado, ele nunca vai fazer falta. E isso é coisa que eu guardo e levo para o dia a dia, ofereço para os meus jogadores também, essas informações que são muito importantes para o dia de jogo. Ô, Pintado, eu vou te apertar agora sem te abraçar. Eu espero que você seja sincero. Se você pudesse escolher no seu time ideal hoje, quantos pintados você gostaria no meio-campo? Pô, Fábio, vamos lá. É que eu não era apenas um jogador, né? Na verdade, eu não era mais um dentro de campo. Eu fazia questão de ser um companheiro, de ser um parceiro, de ser o anjo da guarda, de ser o cara que faria o trabalho sujo, vamos pensar assim, o cara que sem vaidade, o cara que ia cobrar porque a minha necessidade era muito maior do que a dos outros. Então, poxa, eu queria ter pelo menos um em cada setor, sabe? Eu queria um pintado em cada setor, Perfeito. sabe? Isso seria muito bom, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo que o adversário ia ter que usar caneleira forte também, né? Pintado, recentemente, né? Você que é um cara, eu tava te comentando até aqui antes da gente entrar no ar, você tava no Figueirense fazendo para mim um bom trabalho, um trabalho de recuperação. Você chegou lá numa situação difícil, tava recuperando. Não é à toa que amanhã, sábado, né? Amanhã, dia 30, quando vai ser a última rodada, o Figueirense chega com chances de classificar ainda. O que foi que aconteceu que o Pintado acabou saindo, mesmo fazendo um bom trabalho? São essas coisas do futebol moderno que, eu repito, eu só tenho que respeitar, eu não tenho que entender, porque senão eu vou sofrer muito. Quando as pessoas que administram o futebol chegam e você fala, nós precisamos de um fato novo. O fato novo é mandar o treinador embora. Isso para mim é Aí muito é fácil, né, raso. Pintado? É que o que é complicado, mas vamos lá. O fato novo não pode ser uma contratação de um atleta de um melhor nível. O fato novo não pode ser uma condição melhor de trabalho, né, com uma premiação melhor. Não existe outro fato novo a não ser a mudança do treinador, sendo que esse treinador chegou com o clube na última colocação, chegou com o clube com problema de uma gestão de uma empresa saindo sem condições financeiras, um outro pessoal chegando, e a gente chegou a ficar 9 jogos sem perder, né? 9 jogos invictos. E isso na Série C, é praticamente um turno. São 18 jogos a Série C. Nós ficamos 9. Eu cheguei na 5ª rodada. E claro que o meu lastro, né, de oscilação é menor. Né? Então eu tinha pouco tempo e pouca chance de oscilar, sendo que a minha equipe, o Figueirense não contratou, foi contratar agora, né, 2 ou 3 jogadores para reforçar, porque eu entendia, isso para mim ficou muito claro, eu aceitei isso. Eu não estou falando com mágoa nenhuma, com dor nenhuma, ou com frustração nenhuma. Eu entendo perfeitamente, mas como você falou, né, tá aí, os números não enganam. Eu cheguei com a equipe na última colocação, e o meu aproveitamento de 47% colocaria o Figueirense entre o 7º e o 8º colocado dentro da zona de classificação. Então, esse fato novo, para mim, eu não quero entender, não vou fazer força para entender, eu só respeito e torço muito para que dê certo. Eu gosto muito, Figueirense é um lugar muito especial para mim, eu já tive outras passagens, né, naquele momento do WO, depois do WO fui eu que cheguei, era o último colocado também, a gente ressuscitou, a equipe conseguiu a permanência na Série B, então eu conheço bem, gosto muito do clube, repito, não tenho mágoa nenhuma, torço muito para que dê tudo certo, e vou continuar estudando, trabalhando muito para aprender o que é um fato novo.
Ô, Pintado, a demissão do treinador nunca será, não é e nunca será um fato novo, é um fato antigo já, muito costumeiro no futebol brasileiro e que joga contra o produto futebol. Só que ninguém está preocupado muitas vezes com o futebol, né? Estão preocupados em fazer o deles ou tirar o deles da reta. Eu tenho visto e você pode falar como ex-jogador, eu tenho visto como uma coisa muito preocupante nas últimas semanas, últimos meses. É, Desculpa o termo, mas muitos dirigentes frouxos que não tomam atitude de dirigente, de cobrar, de mostrar a cara, de aparecer, jogar isso para a torcida e deixar a torcida organizada falar com o jogador, né? Ameaçar de forma covarde, tal, tal, tal. E aí eu queria saber de você o seguinte: como você é jogador, como que você vê esse atual momento do futebol brasileiro, que para mim me traz muita preocupação, de expor atletas, inclusive atletas do nível do Neymar, a esses torcedores organizados que vão lá tomar muitas vezes a posição que era do dirigente de cobrar no vestiário de forma profissional os jogadores e expõe isso na mídia, expõe de uma forma os jogadores que são pais de família acima de tudo, que são filhos, né, que têm os seus filhos também. Como é que você vê esse atual momento do futebol brasileiro? Fábio, eu sou muito objetivo e sou muito claro com isso, sabe? Isso em algum momento vai causar uma tragédia. Isso em algum momento, alguma família vai ficar muito triste. Algum clube vai ter um prejuízo, porque é responsabilidade do clube a integridade física de todos os profissionais que estão ali. Então, isso em algum momento vai causar um problema muito sério. Já passou da hora de ser Já. resolvido. É claro que eu entendo, e eu vou te falar algo que eu vi, né, eu vi acontecendo. Eu fui fazer um jogo amistoso contra um grande clube aí na capital. Não vou falar o nome do clube, claro, porque é complicado essas coisas e por respeito também. Nós chegamos para fazer, o clube não estava num bom momento, tinha acabado de vir de uma derrota, num clássico, as coisas estavam muito difíceis. E um dirigente do clube chegou, a gente conversando antes de iniciar o treino, de iniciar o trabalho, um dirigente importante, com responsabilidade, com peso dentro do clube, conversando comigo assim particularmente, falou: Pintado, me dá licença que eu preciso atender, que a torcida está aqui fora. E o torcedor, o chefe da torcida, disse exatamente assim, ele me contando, né, eu vendo, ouvindo ali a chamada de telefone: se você não abrir, eu tenho 500 pessoas aqui agora para entrar. Se você não abrir o portão para a gente entrar, daqui a meia hora eu tenho 5.000 querendo entrar aqui dentro. Você imagina que tipo de situação, que momento difícil, né? E eu vou repetir, essa tragédia ela está próxima de acontecer. Já não é de hoje que isso passou do limite, né? Claro que a segurança pública hoje ela precisa tomar uma atitude também, porque não é só o clube, mas eu não vejo que nenhum time ganhou ou reagiu porque a torcida foi dar pressão, porque a torcida quis bater em jogador, muito pelo contrário, eu vejo isso algo muito negativo. Pintador, hoje a seleção brasileira tem um técnico estrangeiro. Hoje os clubes podem jogar aí com 8, 9 jogadores estrangeiros e cada vez mais nós temos estrangeiros no futebol brasileiro. Eu não tenho problema de xenofobia nenhuma, mas não está exagerado, rapaz? Tanto treinador e tanto jogador de fora, um futebol brasileiro tão rico. Você que trabalhou com tantos treinadores que você falou de Zagallo, de Parreira, acho que o Zagallo e o Tele Santana, como diz o Milton Neves, hoje moram no céu. Eles estão nervosos lá em cima com tudo isso, viu, Pintado? Ademar, é que hoje é muito complicado, a gente precisa ter cuidado, né, com algumas coisas que a gente fala, porque as pessoas interpretam como querem e depois que soltam nesses Instagram, Facebook da vida, para você explicar que não é isso que você quis dizer, que não foi isso, sabe? Tá muito chato, tá muito complicado, é muito triste ver isso, mas essa falsa ideia de que a solução para o futebol brasileiro era ou né, são os estrangeiros, é muito difícil, porque depois do 7-1, né, a gente está falando isso, né, depois do 7-1, o treinador brasileiro é terrível, é despreparado, não se prepara, não se atualiza, até porque nunca tivemos um curso, a CBF, né, os órgãos, os clubes, ninguém nunca se preocupou em oferecer
né, um curso ou um aprendizado para o treinador brasileiro. Depois do 7-1, que a culpa é do treinador, vamos trazer estrangeiro, vamos encher de estrangeiro aqui, que nosso futebol vai ser o melhor do mundo de novo, a gente vai ser pentacampeão de novo, a gente vai conquistar os melhores resultados do mundo, a nossa formação de atletas vai ser a melhor do mundo de novo. Estamos falando isso de 2014, certo? Do 7-1. A gente está falando de 11, 10 anos, né, de uma internacionalização muito grande do futebol brasileiro. E aí eu espero que essa avaliação não seja só minha. Nosso futebol brasileiro, ele melhorou com essa internacionalização. Nosso futebol hoje ele é vistoso, todo mundo gosta, a nossa seleção é a primeira no ranking da FIFA, a gente está revelando grandes jogadores de novo, saem bem formados daqui do Brasil. Nosso campeonato brasileiro, ele é um grande produto, né? É algo espetacular de assistir. Então, é só um questionamento que eu faço, muito, muito com os pés no chão, que os estrangeiros acrescentam, eu não tenho dúvida, que é muito bom, que o curso da CBF é fantástico, é maravilhoso. Eu fiz todas as licenças, mas acho caríssimo. 50 mil reais são 10 mil dólares, é muito dinheiro para qualquer ser humano na face da terra. Muitos treinadores bons, jovens, iniciando, não vão conseguir fazer esse curso. E a CBF te dá um curso dizendo que quer preparar o treinador brasileiro. Ao mesmo tempo, ela contrata um treinador estrangeiro para ser o treinador da seleção brasileira. Então, o curso da CBF não ensina nada, né? Provavelmente é isso que a gente consegue entender. Mas é o que você falou, né? Jogar para a torcida é muito fácil, né? Não é mais meu agora o problema. O problema é do treinador que todo mundo queria. Fico feliz por ter um cara da qualidade do Ancelotti por aqui que vai acrescentar muito, mas eu ainda acho que a seleção brasileira é para brasileiro. Então, o Pintato, a CBF age como os clubes agem e vice-versa, né? Eles buscam soluções paliativas, não existe um planejamento, não existe uma aposta. Você me trouxe uma informação, para mim me assustou demais, 10 mil dólares praticamente para fazer um curso na CBF. Desculpa, a CBF tinha que fazer uma garimpagem e realmente oferecer de graça esse curso para tentar elevar a qualidade do profissional brasileiro e não jogar contra, querendo arrecadar 10 mil dólares de cada um para fazer um curso desse. Isso para mim é uma aberração, mas tudo bem, vamos lá. Agora, você falou, né? O comando da seleção brasileira é para treinador brasileiro. Ô, Fábio, ele quer fazer uma. Só vou te dar mais uma informação, então, para você ficar mais assustado ainda. Esse curso da CBF, que custa 10 mil dólares, não me autoriza a trabalhar em nenhum outro país a não ser o Brasil. Sendo que o estrangeiro vem com a carteira de identidade aqui, ele consegue trabalhar aqui no Brasil. Então, é muito disparelho, é muito injusto. Eu faço sua licença, eu invisto, e eu entendo, é um investimento que eu faço, e eu só posso trabalhar no Brasil, onde o futebol brasileiro está oferecendo, né, para estrangeiros também. Agora, eu gostaria de trabalhar na Argentina. Eu falo inglês, eu falo espanhol fluente, eu tenho condição de fazer, outros profissionais também, mas pela minha carteirinha eu não consigo trabalhar em outro país. O Pintador, é uma aberração, sem dúvida nenhuma, é caro, é injusto, como você disse, concordo com você, assino embaixo. Agora eu queria saber de você, você falou, né, que o comando da seleção brasileira tem que ser para treinador brasileiro e a gente não pode esquecer que todos os títulos importantes, e nós temos algumas Copas do Mundo no currículo, graças a Deus, e foram todas conquistadas com treinadores brasileiros no comando, né? Aí eu te pergunto, hoje, a diferença do treinador brasileiro para o treinador estrangeiro que atua no Brasil é da forma que se pintam, que falam, ou ali dentro das quatro linhas dá para ter um emparelhamento? Porque eu tenho visto as críticas muito. O Vanderlei Luxemburgo está levantando essa bandeira a favor do treinador brasileiro e batendo demais nessa coisa dos estrangeiros, que ele não é contra a chegada dos estrangeiros, mas ele é contra essa comparação acabando com os profissionais brasileiros. Essa disparidade existe mesmo, Pintado? O que você acha? É que as condições de trabalho são totalmente diferentes, né? O que o treinador estrangeiro tem? Vamos pensar na Inglaterra, que você joga numa temperatura mínima ou uma média de 18 graus. A intensidade do jogador ela tem que ser forte. A intensidade ela tem que ser melhor. O gramado é muito melhor. O centro de treinamento de cada clube lá na Europa
é algo fantástico, né? Ele é melhor do que muitas universidades do mundo. Então, ainda assim, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo com um treinador brasileiro. Nenhum estrangeiro na história das Copas do Mundo, nenhum estrangeiro foi campeão com uma seleção, com outra seleção. Não teve um argentino que foi campeão com a Espanha. Não teve um espanhol que foi campeão com a Inglaterra. Não teve um inglês que foi campeão com a Itália. Nunca, nunca na história um estrangeiro foi campeão com outra seleção. Então, repito, eu entendo, acho que para não ter muita discussão, né, quanto ao treinador, você traz um dos melhores do mundo, vamos pensar assim, um cara super equilibrado, de muita qualidade, muita experiência. Nós não estamos avaliando o Ancelotti, quem somos nós para avaliar? Claro que os resultados deles falam por si só, mas por que o Ancelotti nunca trabalhou na Itália? Por que o português, que são bons profissionais, não estamos falando que não, hein? Eu não quero levantar nada aqui, mas por que eles nunca foram campeões com os países deles? É isso que me chama a atenção, sim. A gente não pode deixar passar isso, porque senão amanhã vai inventar uma nova história, vai aparecer um novo personagem para tirar das costas o peso da responsabilidade de uma melhor estruturação, de um calendário melhor, de um fair play financeiro, que nós precisamos aqui no Brasil. Isso está muito claro, já passou da hora. Então eu acho que isso tem que ser repensado, as partes importantes do futebol. Atletas, treinadores, dirigentes, clubes, arbitragem, CBF. Passou da hora de sentar todo mundo junto e pensar no futebol brasileiro, para o futuro. Porque esse presente a gente vai continuar vendo aí algumas coisas que vão assustar a gente ainda. Pintado, eu recentemente estava comentando que eu, trabalhando muito na base, eu vejo, às vezes, a necessidade de ter profissionais na base também em jogadores. E por que eu vou te falar isso? Por você jogou bola, você sabe como bater na bola. Você batia assim, batia assim. Eu, se eu for seu professor, eu posso ser até um cara didático, posso até conhecer. Mas eu não vou ter também a facilidade de ter bater de, bate assim que é melhor, chuta assim que é melhor, cabeceia assim. Eu não tenho a experiência. Eu acho que isso aí é importante, na minha visão. E vou até da análise sua, que é de ex-jogador e treinador, quer dizer, ex-jogador e treinador. Outro dia eu fui fazer uma final de sub-15, Corinthians e Palmeiras, não tinha nenhum moleque abaixo de 1,80 m. Sem brincadeira, Corinthians e Palmeiras, perguntei até para os dois treinadores, cara, você não tem baixinho aí no time? Não, hoje em dia a bola aérea defensiva e ofensiva faz a diferença. Eu preciso de cara alto. Ou seja, os baixinhos que nem eu, bom de bola, estão mortos. Os caras estão mortos. Né? Aí eu fui ver um sub-13 também, uma final São Paulo e Santos. O São Paulo tinha um time baixinho, mas bom de bola com a bola no chão. O Santos foi campeão com dois moleques que tinham 1,80 m, 13 anos. 1,80 m, 1,90 m, 2 gols de cabeça dos dois moleques. O que eu estou falando? Na base, onde a gente forma, onde a gente aprende, onde a gente não sei o quê, me parece que os caras agora estão querendo mais vencer e pega cara alto e vão bola alta e tal. E os caras não brincam mais de bola, não aprendem mais jogar didaticamente, não jogam bola com prazer. Você que conhece muito, a base não teria que ter dado uma reinventada também para a molecada aprender a jogar bola, Pintado? Ademar, a gente está vendo a todo momento, né, a base solucionar o problema financeiro do profissional. E os caras não querem saber. No profissional, os caras gastam dinheiro e contrata, aí não tem dinheiro para pagar. Não, depois a gente vende o jovem ali embaixo. E claro que tem muita gente de olho nisso, esperando essa oportunidade, muita gente ficando milionária com essas situações, que eu acho que faz parte do futebol moderno. Né? O futebol moderno hoje ele tem que ser encarado como um negócio, não dá para ser diferente. Mas a partir do momento que a nossa formação ela tá se especializando em formar o jogador para jogar na Europa, com o futebol europeu, a gente vai ter muita dificuldade que esse jovem jogue com o futebol brasileiro. Nós perdemos a identidade, né, como todo mundo está falando. A gente está querendo jogar como o europeu porque eu preciso vender esse jovem quanto mais cedo possível
porque é assim que o clube europeu, o estrangeiro quer, para acabar de formar lá. Então, essa formação na base, ela precisa ser revista urgentemente. Os profissionais são muito bons, tem muito bom profissional na categoria de base do Brasil, mas esse ideal maior de não só ser comercial, mas ser formativo mesmo, principalmente formativo, é que devia ser mais atacado, né? Vamos formar um meia, né? Um 10. Cadê o nosso 10 no Brasil, cara? Impossível a gente não ter um 10. Você vai numa pelada no final de semana, você vai no clube, você vai... Cadê o nosso 10, cara? Por que os caras não podem ter mais 10? Tem que recompor defensivamente, tem que baixar para defender. Então, são situações que na Europa, sim, entendo perfeitamente. Todo mundo tem que recompor, já não é mais por posição, é por função, né? Já não é lateral, é a função que vai jogar pelo lado, pela beirada do campo. Então tem muita coisa hoje em dia que deixa o futebol muito mais caro, mas a gente não está vendo assim um futebol tão bonito, vistoso, né? Pô, Pintado, e é desesperador mesmo, porque na última Copa do Mundo que nós levantamos, se você for ver o time base, pelo menos dois camisas 10 poderia jogar ali fácil, que era o Rivaldo, que estava no time base, o Ronaldinho Gaúcho poderia quebrar o galho como um 10, né? Que quebrada de galho que ia ser. Nós tínhamos um Ricardinho no banco que jogava pra caramba também. Enfim, é impressionante. A gente é de uma geração, e daí chamam a gente de saudosistas, onde Ponte Preta tinha um camisa 10 espetacular, o Guarani tinha um camisa 10 espetacular, o Botafogo do Rio, todos os times, né, tinham camisa 10. E nós perdemos a identidade. É o que você falou. Nós estamos pensando em vender o nosso produto e não fazer o nosso produto fazer a seleção brasileira mais forte. E aí os caras vêm para jogar no Brasil com a cabeça do futebol europeu, vira toda essa bagunça. E por mais que a Copa do Mundo seja um torneio de tiro curto, é muito difícil bater campeão, como tem sido nos últimos anos, e aí dá uma frustração, né? Se não houver essa mudança, como o Ademar falou, na base, e como você ressaltou também com muita propriedade, vai ser difícil voltar a bater campeão de novo, viu, Pintado? Eu torço que não, viu, Fábio? Poxa vida, como seria, né, para o nosso país, né? Seria Para bom, todos nós, né? por tudo que a gente está passando, né? Seria, pô, o ano que vem, 2026, se a gente conseguir levantar um título de Copa do Mundo, o nosso povo merece, né, cara? Esse nosso torcedor que vai pro estádio, paga caro pra caramba, senta no cimento, na chuva, no frio, os caras viajam, o carro para estacionar é um desespero, uma violência para tudo quanto é lado. Pô, acho que o nosso torcedor, né, merecia que o futebol brasileiro entregasse mais um título de Copa do Mundo, mas a gente fica preocupado, mas torcendo muito. Tomara que a gente consiga. Então, para encerrar da minha parte, deixa eu te falar o seguinte: eu ainda tenho esperança na seleção brasileira que o Neymar se recupere, que o Neymar se conscientize que, olha, cara, minha última Copa, se eu ficar bem fisicamente, se eu ajudar o Santos, para mim ele é o único craque. Eu não vejo o Vinícius Júnior craque, acho que é um ótimo jogador. Enfim, eu vejo ótimos jogadores. Essa convocação última da seleção, para mim, é um time bom, competitivo, nada, mas nenhum craque. Se o Neymar tiver em forma, com essa seleção aí, com o Ancelotti, que é bom treinador, e com o Neymar, que se fizer o papel do Messi lá da outra Copa, de repente a gente tem alguma esperança. Você tem alguma esperança no Neymar ou você não acredita mais, ô Pintador? Friamente falando, né, Demar? Eu não tô nem defendendo, nem atacando o Neymar, nem nada disso. Mas não dá mais tempo para ele se preparar. A Copa do Mundo está aí. Né? A maioria das seleções já estão definidas. Pode acontecer uma mudança ou outra, algo espetacular. O Neymar não é mais o Neymar de 3, 4 anos atrás. Né? Ele perdeu muito da parte física, e isso é normal. Né? Um jogador que sempre foi muito... Tomou muita porrada, se machucou, se lesionou. Não dá mais tempo para o Neymar se preparar para estar 100% para a Copa do Mundo. Claro que a qualidade dele, a genialidade dele, ela está sempre presente. Mas hoje não dá para jogar, como o Ancelotti mesmo falou, né? Não dá para jogar mais só com a qualidade. Não dá. Hoje você precisa da parte física, você precisa ser intenso, você precisa de força, velocidade. Então, a gente imaginar que o Neymar é a nossa solução, eu fico muito preocupado, acho muito difícil dar certo.
Vou repetir, acho o Neymar um craque, é um cara genial, o futebol brasileiro, o Neymar é a cara do futebol brasileiro, desde que ele volte a ser um profissional do futebol. O Neymar hoje ele é profissional de outras situações, né? De um outro ramo, vamos pensar assim. Ele é uma máquina de fazer dinheiro e isso ele gostou de fazer, ele gosta como todos nós e isso é a prioridade na vida dele hoje. Então, se o Neymar voltasse a se colocar como um profissional do futebol, né, a treinar naturalmente, a se preparar, a focar, ele pode chegar a 70% numa Copa do Mundo, que pode ser muito importante, pode fazer a diferença. Mas que ele vai ser decisivo, eu fico muito preocupado, acho difícil de acontecer, porque vai enfrentar, assim, os caras. O time da Argentina é muito bom, a Inglaterra vem bem, a França, como sempre, a Espanha são equipes, a Alemanha é sempre uma. É muito complicado, de verdade, para o momento da seleção brasileira, da maneira com que a gente está querendo que seja, né? Não dá para esperar que o Neymar solucione tudo mais no futebol brasileiro, sendo que a gente tem tanto investimento, tanta gente trabalhando. Pintado, eu Fabião, quero quer deixar fazer meu mais uma para abraço a para gente você. encerrar com o Pintado? Opa, E aí vamos a gente nessa. bater um papinho sobre a Copa Paulista também? Vamos lá, Fabião. Vamos lá. Não, não, eu ia me despedir do Pintado, mas antes da Copa Paulista, rapidinho, eu quero. Porque quando fala Pintado, para mim, pelo menos, e eu, como torcedor, não do São Paulo, mas eu assistia porque eu gostava de bom futebol, me remete a Libertadores. O São Paulo está na Libertadores, na fase de mata-mata. O Pintado, eu não consigo imaginar. Por isso que eu vou te perguntar. Você é um estudioso do futebol, você é um cara do futebol. Quando você senta na TV e vê aquele Morumbi vibrando a Libertadores, te dá saudade, cara? Vem um filme na tua cabeça? Fábio, só de você falar já me arrepia, cara. Eu tenho, eu tenho muito. Eu tenho muito forte esse sentimento dentro de mim, porque foi o que mudou a minha vida, a vida da minha família. É algo que até hoje, alguns clubes me contratam não pelo treinador, me contratam porque fui campeão pelo São Paulo, sabe? Então, essa importância é muito grande, esse sentimento de ganhar Libertadores e de ganhar duas Libertadores com o São Paulo, a primeira Libertadores. Eu não consigo descrever, eu estou tentando falar isso há 30 anos, já falei muitas vezes sobre isso, mas eu não consigo descrever qual é o sentimento. E eu acho que essa Ô, imagem Pintado fala aí, ó. muito. Essa imagem fala muito, cara. Que imagem bonita. Me manda essa foto depois aí que eu quero guardar com carinho. E eu vou te falar, cara, a camisa do São Paulo dentro do Morumbi, a camisa do São Paulo dentro do Morumbi, ela duplica a força da equipe do São Paulo. O adversário tem duas vezes mais respeito pelo São Paulo quando o São Paulo joga dentro do Morumbi com a torcida a favor e quando olha para essa camisa dentro do Morumbi, o chão treme, fica legal. É isso aí, Pintado. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, sucesso para você, Deus te abençoe aí. Eu, como São Paulino, então, torço para você duas vezes mais. Onde você estiver, se você estiver lá no Arapiraca, no Asa, eu torço pro Pintado. Se o Pintado estiver no Japão, eu torço no Pintado. O Pintado me representa como São Paulino. E só para finalizar, Pintado, você tem TV ainda? Você trabalha na parte de comunicação ainda ou desistiu dessa parte? Mas, Mar, esse momento de loucura passou muito rápido, cara. Foi um momento de loucura aí que a gente tem depois do final de carreira. Comprei um canal de televisão, eu e mais um amigo aqui, a gente brincou um tempo com isso, mas é uma brincadeirinha Agora cara, né? passou. É. Deixar para quem entende isso aí melhor. Um abraço, Pintador. Valeu, Fica com Deus. Pintado, um abraço. Muito obrigado Fabião, pelo carinho. Viu? obrigado a vocês. Um abraço, Ademar, Fábio, tudo de bom. Um abração.